Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami fazendo uma panorâmica sobre os últimos índices econômicos. O advogado Marcos Bernardini trazendo valiosas dicas para os consumidores. Também esteve conosco o economista Roberto Luiz Troster. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Fique conosco. Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas de nossas soluções. Capital de giro, licitações, gestão tributária, fiscal e dívidas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, LGPD e muito mais. Acesse www.simp.org.br e saiba mais. Quem diria, dia 13 de abril, pelo menos ao meio-dia, a taxa de câmbio chega à casa dos R$ 4,90. A grande pergunta que surge, naturalmente, é como é que pôde a taxa de câmbio sair de um patamar de 5,21 no começo do ano e chegar a 4,90 agora mais recentemente? Bom, a razão é muito simples. Precisamos lembrar que o mercado de câmbio é movido pela lei da oferta e da demanda. Então, lógico, à medida que há uma queda na taxa de câmbio, ou seja, uma valorização da moeda nacional, isso significa que está entrando mais divisas estrangeiras do que saindo. Entra de que maneira? Ora, essas entradas podem estar representando recebimento de recursos referente a exportações, é o capital especulativo que está vindo aí no curto prazo, principalmente para fundos de renda fixa ou títulos públicos, que tem uma atratividade muito grande, ou então o capital estrangeiro que está vindo para a Bolsa, enfim, todo um conjunto de condicionantes favoráveis para a vinda desse capital estrangeiro. Sem dúvida alguma, à medida que nós temos uma estabilidade político-institucional, o capital estrangeiro ele se sente motivado a vir para a economia brasileira. Quer queira, quer não, uma economia que apresenta grandes potenciais. Do lado da demanda, quem são os grandes demandantes? Sem dúvida alguma, os importadores, multinacionais recebendo recursos das suas matrizes, seja para investimento, seja para capital de giro. Enfim, o mercado de câmbio funciona dessa maneira. Então, claro, à medida que nós temos uma valorização da moeda nacional, é uma entrada significativa de divisas estrangeiras, muito mais do que a saída. Isso é bom para a nossa economia? É bom, sem dúvida alguma, porque principalmente à medida que nós somos dependentes da importação de bens e serviços, principalmente bens intermediários, isso reduz ainda mais o custo de produção das nossas indústrias, que de alguma maneira acaba refletindo sobre os preços finais ao consumidor. Por outro lado, não podemos esquecer que uma valorização da moeda nacional torna o produto exportável brasileiro, principalmente os agropecuários, menos competitivos preço, porque à medida que a moeda nacional está desvalorizada, os preços internacionais do produto nacional se tornam mais baratos. Então, surge a grande expectativa. Qual é a real tendência do câmbio? Aparentemente, e de acordo com um conceito acadêmico chamado taxa teórica de câmbio, ainda há muito espaço para essa queda, podendo chegar inclusive a R$ 4,00. Só que, lembrando, para chegar a esse patamar, há necessidade de que todo um conjunto de condições estruturais da nossa economia sejam favoráveis para a entrada de divisas. Ou seja, uma estabilidade político-institucional, à medida que o governo comece efetivamente a equilibrar seu lado fiscal, à medida que a credibilidade com relação àquilo que o governo está fazendo aumente, então tudo isso cria ou desperta o interesse do capital estrangeiro e à medida que ele começa a vir, nós seremos favorecidos com relação à valorização da nossa moeda. As viagens que o presidente tem realizado, sem dúvida alguma, são importantes, porque também ajudam a trazer esse capital estrangeiro, trazendo uma tranquilidade maior e menos instabilidade para o mercado de câmbio.
O futuro dirá onde estará a verdade. Inflação. Esse é o grande tema da semana. O índice de inflação veio abaixo do projetado, da inflação mensal, veio em 0,71 e a projeção era 0,78, e a inflação acumulada em 12 meses veio em 4,65. Isso fez com que muitos analistas e jornalistas falassem da possibilidade do Copom já reduzir as taxas na próxima reunião. É pouco provável que isso ocorra. Eu explico. Porque o Copom se baseia na inflação de 12 meses. O que acontece? A inflação de 12 meses, a inflação de março, que é a inflação do mês passado, tem o mesmo peso que a inflação de setembro e de julho do ano anterior. Como você teve 2 meses com inflação negativa no ano passado, nos últimos 12 meses, a inflação vai fazer uma corcova, vai descer um pouquinho agora e depois vai voltar e subir e vai ficar de volta acima do teto da banda. Então, é pouco provável que ele leve em conta apenas esse índice de inflação agora para reduzir a taxa de juros. Por outro lado, a boa notícia é que a inflação já está vindo abaixo das expectativas. E por que está acontecendo isso? A desaceleração da atividade econômica e a valorização do real estão fazendo com que os preços comecem a ceder aos poucos e a inflação deve voltar para o centro da meta antes do que as projeções atuais e com isso vai se iniciar o processo de redução de juros, possivelmente na segunda reunião após esta. É isso. Nos dias de hoje podemos fazer tudo pelo celular, sempre de forma rápida, fácil. Porém é preciso ficar atento quando o assunto é segurança. Confira as dicas do advogado Marcos Bernardini. É possível, inclusive, abrir conta em banco só por meio de um aplicativo. Da mesma forma, porém, que nós temos essa modernidade, nós temos que ter muito cuidado com a segurança de tudo isso. O banco, ele é responsável pela segurança da informação, a segurança digital, a segurança virtual, só que cada vez que ele implementa um tipo de segurança, vem os fraudadores, vem algum golpe novo e a gente tem que sim tomar cuidado. O banco é responsável, mas até se resolver essa questão, você teve ali determinado prejuízo. Então parece que quanto mais se facilita a forma de pagamento, a forma de uso, ainda assim nós temos mais golpes e cada vez mais novos golpes surgindo. Então tem que tomar cuidado. Na medida do possível, não desbloqueie o seu aplicativo, não desbloqueie o seu cartão para aproximação, porque em qualquer outro lugar eles podem aplicar um golpe e você ficar sem dinheiro. O banco, quando eventualmente isso acontece, ele é responsável e deve ressarcir o valor para você. Mas isso pode demorar de 10 a 15 dias. De toda forma, um direito básico do consumidor em relação aos bancos é a informação clara, objetiva e direta de todos os seus direitos e de como funciona, inclusive a segurança ou o meio com que você pode ter segurança para a utilização desses produtos, como os cartões. Além disso, você deve ficar atento na sua conta, no seu extrato bancário, no seu cartão, porque muitas tarifas são incluídas, são embutidas e até em alguns casos nós temos visto o reparcelamento do seu débito de cartão de crédito sem a sua autorização e com juros, ou seja, você tem um prejuízo, não pediu o parcelamento e o banco automaticamente faz um parcelamento e cobra, às vezes diretamente da sua conta bancária. E você vai perceber lá na frente, depois que pagou uma série de juros, uma série de taxas que não deveria. Ou seja, fique muito atento. Com muita facilidade bancária na utilização de cartão, Pix e tantas outras transações que hoje pela tecnologia é possível, também vem a insegurança. E é do banco o dever de garantir essa segurança
para todos os consumidores. Qualquer problema, o Banco Central ele é o primeiro órgão do governo a dar alguma explicação ou cobrar do banco essa explicação. Ele tem 15 dias, você pode entrar no site do Banco Central e fazer ali o seu questionamento diretamente por seu banco. E é o Banco Central que vai mandar essa mensagem, essa reclamação e cobrar a devolutiva disso. Se não conseguir resolver, procure o PROCON ou mesmo o Poder Judiciário. Não deixe para lá, vá atrás da segurança e tome muito cuidado. HubSimp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas de nossas soluções. Capital de giro, licitações, gestão tributária, fiscal e dívidas. Abertura e alteração de empresas. Certificação digital, LGPD e muito mais. Acesse www.simp.org.br e saiba mais. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Cura. É sempre muito bom poder estar aqui conversando com tanta gente importante, né, como são os nossos empreendedores, aí, os microempresários, etc. É nosso prazer tê-lo conosco. O nosso tema de hoje, ele é duro, mas ele é real. Chama-se taxa de juros e o impacto na economia. Nós gostaríamos de ter a sua análise de como é que isto afeta a economia como um todo. Bem, acho que todo mundo que está no Brasil hoje está sentindo o peso aí da taxa de juros. A taxa de juros afeta o consumidor direto, porque o crédito fica mais caro, o crédito fica mais difícil, e o brasileiro sempre está acostumado com o carnezinho, né? Para não falar do cartão de crédito, como acaba interferindo, inclusive, na vida das famílias, né? A taxa de endividamento é bastante grande e a taxa de juros tanto quanto absurda. Mas essa taxa oficial impacta, inclusive, ali na ponta, cartão de crédito, crediário e cheque especial. Agora, afeta as empresas em geral, em especial as micro e pequenas empresas, porque interfere no crédito para ela conseguir investir, no seu crédito para capital de giro, interfere inclusive na possibilidade de mercado, porque se as pessoas estão mais endividadas, elas também compram menos, interfere na capacidade dessas empresas, por exemplo, poderem e deverem inovar, que é um problema. Então, quando a gente está falando dos juros, ele é um dinheiro que de alguma forma ele é retirado da sociedade e acaba indo só para um setor que é o capital financeiro. Em que pese as discussões que a gente possa fazer sobre o setor financeiro, nós temos que entender que a economia real precisa girar e com essa taxa de juros fica muito difícil. Na sua visão, isto também afeta emprego, imagino eu, dentro da sua análise, porque menos poder de compra, menos consumo, menos produção, menos emprego, e assim o ciclo recessivo da economia. É mais ou menos essa? Esse é o ciclo vicioso que a gente fala da economia, ou seja, você vai ter menos consumo, menos venda, menos produção e assim sucessivamente, e a gente vai, na verdade, num processo que pode levar a economia brasileira à recessão. O problema dos juros é que é claro que a gente sabe a discussão da inflação, ela é importante, ela é relevante, nós estamos, né, ainda mais no Brasil, que nós vivemos um país que chegou muito próximo à hiperinflação e etc. Porém, o problema dos juros é que dependendo do tamanho que ele fica, né, dessa taxa básica, inclusive do seu tempo que ela fica tão alta, ela inclusive gera inflação. Que esse é um outro problema que poucas vezes se fala. Por quê? Porque esta taxa de juros vai encadeando tanto o custo dessas empresas e o próprio número de empresas vai se enxugando, porque muitas empresas vão se perdendo pelo caminho, vão quebrando, em que você inclusive diminui a própria concorrência. Então, quando a gente vê o número de fornecedores e assim sucessivamente. Quando a gente olha para a discussão da taxa de juros, ela está na espinha dorsal ali das ações diversas que a gente tem, que estão diretamente ligadas à política pública, né? Nós estamos falando aí do Banco Central, estamos falando do governo em geral. Então, olhar para a taxa de juros para nós é importante. Ela tem um papel, ela tem que cumprir o seu papel na discussão inflacionária, mas, porém, ela precisa ser muito bem dosada. É sempre bom lembrar, né? A diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Sem dúvida, absoluta verdade.
Agora, quando nós olhamos para esse impacto, o sistema financeiro atualmente está altamente restritivo para novos empréstimos ou mesmo renovação dos empréstimos existentes. Isto leva ao que na sua avaliação? Então, Guru, a gente vai vendo como é que as coisas vão se ligando e até o próprio sistema financeiro, que a gente muitas vezes, até por conta do debate, etc., coloca como grande beneficiário da taxa de juros, a depender do ciclo disso, ele também vai sendo prejudicado, porque a taxa de juros vai esfriando tanto a economia e vai aumentando tanto a inadimplência que a sua clientela ali, ou seja, aqueles que de fato sejam empresas, sejam pessoas físicas, famílias, acabam não conseguindo mais arcar com as suas dívidas e a economia vai parando. Então o que vai acontecendo? Vai acontecendo uma coisa muito complicada, que você vai restringindo tanto que um grupo cada vez menor é que no fundo acaba acessando o crédito e você vai excluindo muita gente disso, empresas e pessoas. E isso significa o quê? Você vai empobrecendo. Só que aí é um círculo vicioso também nesse setor, né? Porque conforme você vai diminuindo o público, os próprios custos operacionais do sistema vão crescendo. E aí é inevitável que você aumente cada vez mais as taxas e o próprio juros no meio disso. A inadimplência cresce, isso força os juros bancários também a crescer. Quando a gente vai olhando, você vai tendo uma economia muito concentrada, e essa concentração, na verdade, reduz inclusive as margens dos próprios sistemas. Agora, é claro, né? Quando a taxa de juros está alta, ela é boa para o risco. Né? Porque aí você bota o seu dinheirinho lá no título público, o risco é muito baixo, e você toca a vida ali com aquela taxa que está rolando, seja o sistema financeiro, seja empresas, sejam famílias. O problema é que no mundo real e no longo prazo isso é insolúvel, isso não vai resolver. Inevitavelmente um dia a conta vai chegar, e eu diria que nós estamos muito perto dessa conta chegar. Dependendo da ponta onde você está, você defende os juros altos e os juros baixos. Nós temos assistido um debate extremamente caloroso em relação aos 13,75, que, na verdade, não é o custo do dinheiro para o tomador do empréstimo. Sim. E apenas 8% das empresas, micro e pequenas indústrias, não dependem do sistema financeiro. Todo o resto depende ou de operações de curto prazo ou operações que ela não consegue fazer e está se tornando inadimplente. Como é que você vê uma mudança desse cenário que seria necessário, na sua avaliação, para nós pararmos de falar o problema que eu acho que hoje a sociedade sabe e está consciente disso, o que se faria para mudar isso? Muita coisa no meio, né? A gente primeiro precisa de fazer um bom debate, inclusive nas escolas econômicas, para fazer o debate sobre inflação. Porque há uma tendência, né? E a gente compreende, de novo, um país que viveu os níveis inflacionários, o nosso temor com relação à inflação. Mas se a gente pegar esta inflação que nós estamos assistindo aqui no mundo, a gente sabe que ela é muito mais uma inflação de custo do que uma inflação de demanda. Ao ser uma inflação de custo, a eficácia da taxa de juros esfriando a economia ela é muito menor. E com um agravante, né? Ela tem que esfriar muito a economia para a inflação de serviço baixar muito para bancar a alta dos custos, que são independentes. Muitas vezes tem a ver com o câmbio, tem a ver com o mercado internacional, tem a ver com a cadeia global de fornecimento e etc. Então é preciso a gente fazer um bom debate para compreender bem até que ponto a eficácia dos juros na inflação. Eu digo isso no mundo teórico, ali no mundo da própria discussão. Agora, nós precisamos fazer um debate na sociedade em que o custo do dinheiro precisa ser mais barato no Brasil. O custo é caro, o dinheiro é muito custoso aqui no Brasil. Ele é custoso por conta da taxa de juros, ele é custoso por conta da concentração bancária, nós temos uma concentração grande, e ele é custoso pelas próprias ineficiências desse sistema. Então, nós temos que fazer um bom debate sobre isso. O debate de juros já está na praça, nós estamos fazendo esse debate, estamos aqui discutindo sobre isso. Agora, nós precisamos fazer esse dinheiro chegar na ponta, que talvez seja o mais complicado. Como é que nós vamos criar mecanismos, né, de garantias? Muitas vezes uma empresa pequena tem sim dificuldades de garantia, só que o banco sabe muito bem quem é o bom pagador e quem não é o bom pagador, porque ele controla todo o capital de giro dentro dessas empresas. Então, a discussão de como é que a gente faz um bom debate
para que de alguma forma você vai sistemicamente reduzindo o custo do dinheiro é fundamental. Não existe possibilidade da gente sair de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido se nós não resolvermos essa equação. Você precisa de financiamento, você precisa financiar investimento, você precisa financiar inovação. Isso, em parte, vem pelo Estado, mas a grande parte vem pelo próprio setor privado. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente diversifica, aumenta a competição no sistema, como é que a gente minimamente constrói mecanismos de controle, de abusos que precisam ser feitos também, e a gente vai em um processo, é claro que não é de hoje para amanhã, mas de alguma forma a gente precisa avançar, e precisa avançar na chegada da ponta. A maior parte das empresas, a maior parte dos empregos estão nas micro e pequenas empresas. Como é que estas empresas vão ter acesso a esse dinheiro? E como é que muitas vezes essa empresa vai, por exemplo, poder ter mais dinheiro para poder resolver os seus problemas, porque se ele não resolver os seus problemas, ele não vai terminar de pagar e o passivo fica mais alto. Na verdade, o que nós estamos assistindo hoje é que o Brasil conta com 30 milhões de pessoas na informalidade, que de uma forma, ou elas estão trabalhando como empresas e não estão pagando nada em função de uma série de problemas tributários, assim por diante. Você olha para esse horizonte, com todo esse debate que a sociedade vem fazendo, com que o governo, aliás, tem colocado o tema na pauta nacional, mérito ao governo por colocar essa discussão, como é que você vê essa saída? Bem, o debate da formalização para nós é essencial. Passa, sim, por simplificação, passa, sim, por a gente conseguir equacionar uma série de problemas que a gente tem no sistema tributário, mas passa, assim, também pelo controle da fiscalização e passa por um desenvolvimento produtivo. Se você olhar nos diversos países, quanto mais desenvolvido é o país, mais ele se formaliza. Quanto menos ele se desenvolve, mais a economia informal prepondera. Sim. Então, nós precisamos entender a formalidade não como algo ruim, ou como algo custoso, ou como algo... Não, na verdade é o contrário. Ela é a chave do nosso desenvolvimento. Sim. Porque quando você formaliza, você acessa crédito, quando você formaliza, você tem imposto, você pode reduzir a carga individual, mas porque você aumenta a base de arrecadação. Sim. Quando você formaliza, você garante direitos e previdência para a maior parte dos trabalhadores. Tudo isso precisa ser colocado numa grande discussão no Brasil de formalização, que passa pelas empresas e passa pelos trabalhadores. Encontrar isso para nós, encontrar esse equilíbrio é bastante importante, né? Então nós precisamos conseguir, de alguma forma, nessa discussão que vai se ter agora, o que o governo já abriu, como é que a gente avança nisso. Eu acho que essa é uma boa saída, porque a própria formalização pode ajudar a gente a baixar o custo do dinheiro. Claro que não vai resolver a taxa de juros da Selic, mas ajuda a gente a lidar com as garantias, por exemplo, que uma empresa precisa para pegar empréstimo, para ser tomador. É fácil, né? Qualquer um que pega empréstimo, não precisa nem ser uma empresa, um consumidor que está vendo a gente aqui, ele sabe que se ele tem uma casa, ele consegue um tipo de financiamento. Se ele não tem a casa, ele consegue outro. Sim. Se ele é um aposentado, ele consegue um percentual e um valor ali no crédito consignado de taxa de juros. Se ele é uma pessoa informal, que não tem nenhuma comprovação de renda, ele consegue empréstimo também, só que a taxa de juros é muito mais alta. Sim. Então, essa formalização para nós é uma pauta muito importante. Só como informação, quem quiser abrir empresa no escritório do convênio do Simp, tá? Ele, se for MEI, é de graça, não paga taxa nenhuma, e se for outro tipo de atividade empresarial, em 3 horas ele sai com o documento da junta registrado e o CNPJ. Então, formas de fazer existem, basta querer enveredar. Mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Não, Cury, primeiro, acho que esse debate é tão importante para a gente, né? Poder falar sobre taxa de juros, sobre economia de uma maneira muito mais rápida, fácil para as pessoas entenderem. Então, antes de mais nada, a gente agradece a possibilidade de estar aqui conversando aqui com tanta gente, é tão importante para a nossa economia. Eu gosto sempre de lembrar que mais da metade dos empregos estão nas micro e pequenas empresas. Então, para mim é sempre uma satisfação. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. E, de novo, né? Essa é uma luta de todos, não é uma luta só do Simp. Quero agradecer muito a sua participação, agradecer a sua vinda, a honrosa vinda a participar aqui nessa conversa sobre a importância da redução da taxa de juros, novos caminhos. Conte com o Simp, que dependendo do Simp,
nessa conversa, nesse trabalho, nesse encaminhamento para o Brasil sair do cenário em que nós estamos vivendo, nós estamos sempre à disposição. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!